Olá pessoal, eu sou o Thiago Neveglovski, presidente do Mais Futuro, e hoje eu estou aqui com um papo muito legal com meu amigo Adeildo. Adeildo, muito bom ter você aqui hoje. A gente vai ter um papo aqui sobre trabalho, sobre futuro. O Adeildo, para aqueles que não sabem, até, Adeildo, depois deixa as suas redes sociais aqui, acho que é legal o pessoal acompanhar. Porque o Adeildo tem um trabalho, pensa em alguém que conhece de gente, né, Adeildo? Por muito tempo aí, o Adeildo, eu acompanho o teu trabalho, as tuas palestras, e a gente percebe como o Adeildo, né, tem esse viés voltado para o trabalho, para as pessoas. E eu queria, né, primeiro te agradecer, Adeildo, por esse bate-papo, por esse tempo aí que a gente vai ter conversando sobre o trabalho, sobre o futuro do trabalho, sobre pessoas. Então, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast do Mais Futuro. Tenho certeza que vai ser muito bom aí a gente conversar nesse tempo aqui juntos. Pô, um privilégio, Thiago. Muito legal estar aqui com vocês, conhecendo mais do Mais Futuro, né? A gente teve um encontro aí há pouco tempo atrás. Fiquei encantado com tudo que vocês já estão fazendo e, cara, alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu te perguntar, Adeildo, né? Eu tenho acompanhado muito e eu percebo, assim, já entrando um pouco no nosso tema, no nosso bate-papo, acho que por muito tempo as empresas se esqueceram que suas estruturas, o trabalho como um todo, são feitos de pessoas. Né? E você tem falado muito sobre isso. Né? Você, por muito tempo ali, foi presidente da ABRH aqui no Paraná, e a gente percebe um cuidado cada vez maior por parte das empresas com relação a isso. Isso, de certa forma, tem mudado muito, né, a postura das empresas com os seus colaboradores. Conte um pouco mais sobre isso, como que foi o cair a ficha dessas empresas de, pera aí, não são só números, existem pessoas, existe carne, existe sangue, existem suas emoções, né, trabalhando nesse contexto. Conte um pouco da tua experiência com relação a isso. É tudo muito novo. Assim, ó, a área de RH é uma área nova. Então, assim, se a gente for olhar na história das profissões, recursos humanos é nenê ainda. Então, já existe médico, mestre de obras lá desde das pirâmides do Egito. Mas essa lógica de tratar o ser humano como humano é nova na história social. Então, assim, se você pega lá Taylor, Ford, eles recomendavam que a gente deveria tratar as pessoas, olha só, como se não tivessem nem sentimentos, nem emoções. Essa era a lógica. A gente foi educado assim, a gente foi preparado para isso, as metodologias, processos de trabalho não levavam em consideração o ser humano na essência dele. Mas o que está acontecendo agora de muito legal, a gente, com a digitalização, né, o mundo digital, as tarefas que até então eram reservadas roboticamente para os seres humanos estão deixando de existir. E aí começa a surgir o que é muito legal, eu acho, que é a humanização no mercado de trabalho, que é tratar o ser humano na essência de humano. Tem um desafio social, que é saber se vai ter emprego para todo mundo nessa nova lógica, mas a sociedade sempre foi, vamos dizer assim, quando desafiada, a sociedade sempre respondeu no sentido de tentar achar o melhor caminho. Então, esse é o meu trabalho hoje, falar com as empresas para a gente achar o melhor caminho para a humanização, sem perder a essência e continuar dando resultado, performance. E de certa forma, as áreas de recursos humanos antigamente eram voltadas para a área operacional, né? Vamos operacionalizar aqui a folha de pagamentos, a admissão, a demissão. Hoje em dia é muito mais, né? Precisam de profissionais que conhecem de gente, né, do que processos, né? Então, realmente é uma mudança total aí nas estruturas das empresas, né? Nas estruturas e no perfil do profissional de recursos humanos. Ele deixa de ser tecnicista e ele começa a ser mais, vamos dizer assim, uma visão mais humana do negócio, não técnica, né? Mas na essência do ser humano. Eu até acredito que a evolução da área de recursos humanos é se transformar na área de cultura das organizações. O RH, na minha visão, ele começa a deixar de existir. Eu tenho pregado isso e tenho trabalhado com clientes para a gente desenvolver cultura na empresa, porque é a cultura que vai dar esse tom, e não uma área de RH. O RH, esse DP, vai ser digitalizado, robotizado. Põe um robozinho Vocês lá apoiam muito isso. Aí, totalmente. E deixa eu pegar esse gancho da questão de cultura, porque a gente percebe que hoje muito se fala em inovação. Aqui no próprio nossa estrutura, né? Eu vou pegar aqui o nosso nicho, né, que é a Previdência. Né? A importância de inovar, a importância de colocar, mudar processos, talvez implantar ágil, etc. E você comentou sobre a cultura. E eu sei que você fala também sobre times de alta performance.
Claro que ainda as empresas, e eu acho que são coisas complementares, mas ainda a gente vê uma busca muito grande por diferenciais voltado para processos, inovação, inovação em produtos, na forma que você conduz. E pouco ainda se fala sobre essa questão de cultura, sobre você investir nos profissionais. Como que você tem visto isso? Você, né, faz esse trabalho, né, na parte consultiva em empresas. Como que está essa aceitação? As empresas... porque eu lembro, Previdência era assim. Antigamente a gente tinha que bater na porta das pessoas, principalmente empresas, para olha, você precisa colocar esse benefício para os seus colaboradores. Hoje em dia isso já está se invertendo. As empresas estão buscando, vendo, opa, eu preciso pensar no futuro do meu colaborador. Como que isso tem acontecido? Você ainda tem que estar batendo na porta das empresas ou as empresas já estão vendo que não, como diferencial eu preciso buscar realmente algo voltado para a cultura, para a inovação, para times de alta performance? Como que você tem visto isso? Então, a pandemia causou uma mudança drástica no cenário. Então, assim, antes da pandemia, sim, eu era quase como um cara que estava evangelizando a galera em termos de cultura. Olha, vamos falar. Quando veio a pandemia, a gente aprendeu duas coisas, né? Primeiro, que processo, metodologia, sistema, hardware, tudo isso é commodity, você tem que ter. Isso. É uma necessidade. Você não vai sobreviver outra pandemia ou algum outro desafio social se isso não tiver colocado dentro da sua empresa. E cultura é o diferencial. Porque não adianta você ter a metodologia, não adianta você ter o hardware, o software, o processo ágil que for, se a cultura não tiver instalada para isso. Então, é uma das crenças do meu trabalho. Primeiro, as mentes. Primeiro, você transforma a mente das pessoas, depois você dá a ferramenta para ela. Porque não adianta você dar a ferramenta se ela ainda não está preparada para usar aquilo. Então, passou a pandemia, agora eu estou vivendo o melhor ano da minha história como mentor e consultor. Porque tem muita gente interessada no tema, muitos clientes já evoluindo em um ano o que a gente não evoluiu em 10 anos passados. E justamente porque antigamente ele não tinha tempo, interesse e nem orçamento para investir em cultura. Hoje não. Hoje ele tem tempo, orçamento e quer que isso aconteça. E você já sente que isso já tem sido um diferencial por parte do colaborador, né? Seja na retenção desse colaborador dentro das empresas, porque é um fator. Antigamente a pessoa trocava 6 por meia dúzia por questões salariais, dinheiro. Eu acho que essa mudança de mente vem muito nisso também, né? Com a pandemia, os colaboradores, né? os trabalhadores estão buscando coisas adicionais, né? Seja na questão do home office, mas essa questão se já vê hoje como diferencial, a questão da cultura como decisório para que ele permaneça na retenção daquela pessoa ali? Nos talentos eu não tenho dúvida nenhuma. E é bom a gente fazer essa distinção, né? Até porque a gente fala para pessoa jurídica e para pessoa física. Isso é uma mudança, né? Total. Né? O pessoa física hoje, que é uma empresa, né? A gente fala tanto que é o gig economy, que é o cara que é PJ, que administra a sua carreira. Para essas pessoas, aonde ele gasta o tempo ou investe o tempo dele, né, faz toda a diferença para quem ele está prestando serviço. Então eu vejo hoje pessoas que dizem nitidamente: não trabalho para essa empresa, não quero prestar serviço para outra. Por quê? Porque não está conectado com aquilo que ele acredita. Não se adaptaram à cultura, não. Então, talentos hoje, os talentos, eles escolhem para quem querem trabalhar e como querem trabalhar. Isso é fantástico, é maravilhoso. E as empresas já começou a cair a ficha, principalmente para aquelas empresas que trabalham com capital intelectual. Porque você contrata ainda pessoas para cumprir tarefas rotineiras. Mas quando você precisa de pessoas para te entregar capital intelectual, que são pessoas que vão agregar intelectualmente aquilo que elas fazem, operam todo dia, a cultura, onde ela trabalha e para quem ela está trabalhando faz a diferença total. Hoje a gente vê o tal do The Great Resignation, Quiet Quitting, que os caras estão pegando em, eu vou fazer só o necessário. Cara, se você faz só o necessário, é porque você não acredita onde você está trabalhando e nem qual é o impacto dessa empresa na sociedade. E a gente tem o inverso hoje. Pessoas que trabalham de graça para empresas que eles acreditam na causa. Causas, né? Então, as pessoas cada vez mais, os talentos, eles se engajam mais em causas do que em empregos. Né? Talentos. Sim. E se você está ouvindo a gente, você ainda não é um talento, ou seja, você ainda não está
nesse nível de escolher para quem e onde você trabalha, o desafio que eu faço é seja um talento, invista em você, seja uma empresa. Até o ponto de que a empresa fique preocupada em te perder ou esteja louca para te contratar. Essa é a lógica. E você sabe que aqui, realmente, essa questão do se trabalhar pela causa, alguns anos atrás a gente foi institucionalizar uma definição, olha, qual que é o nosso propósito? Por que nós existimos aqui no Mais Futuro? E interessante que quando a gente institucionalizou, né, definiu qual a nossa definição de propósito, qual que é o nosso viés, e que é servir pessoas que buscam mais liberdade financeira no futuro. Então, tudo que nós fazemos aqui no Mais Futuro, todas as nossas ações, seja... E aí, obviamente, né, porque eu não posso considerar isso somente para clientes, participantes nossos. Eu tenho que começar dentro de casa, com os meus colaboradores, com o eu keeper, como é que é? Eu presa. Eu presa. E a gente percebeu, epa, peraí, eu preciso começar a servir os meus colaboradores, né? Começar a me interessar por ele, começar realmente ter ações voltadas para os colaboradores. E uma das coisas que a gente percebeu, e eu falo aqui que eu brinco, né? Sempre atrás de cada colaborador não tem um cachorro sempre tem uma família, né? Sempre tem questões pessoais, né, voltado ali dentro daquele colaborador. E muitas vezes, por muito tempo, eu vim da área financeira, sempre fui financista, e para mim eu sempre trabalhei com números muito mais fáceis com pessoas, né? Então, para mim é 1 mais 1 é igual a 2 e pronto. Fechou. Razão e acabou. Aí, quando realmente a gente se posicionou nessa mudança de cultura, e para mim a cultura é um processo, realmente você vai, né, estruturando, vai pontuando e colocando ações aqui dentro, a gente percebeu, eu preciso começar a pensar internamente nesses colaboradores. E a gente começou a perceber que a estrutura que vinha atrás desse colaborador, eu precisava passar, né, não só pontualmente naquele colaborador, mas começar a me envolver e ser intencional naquela estrutura. Porque não adianta, por muito tempo, né, eu pensei isso, eu cobrar produtividade, e muitas vezes aquele profissional ele está com problema em casa, no seu casamento, ele está com problema financeiro, que é o nosso viés. Inclusive tem uma pesquisa que saiu recentemente no Serasa, que diz que quase 80% das pessoas, famílias aqui no brasileiras, estão endividadas. E por muito tempo, e eu queria até que você comentasse sobre isso, o quanto as empresas precisam pensar sobre isso. Por muito tempo, as empresas, não, o problema é teu, se você não está lidando direito com as tuas finanças. Só que isso replica para dentro da empresa. Na questão de produtividade, quem está endividado, a pessoa que realmente está escravizada ali pelas finanças, com dívidas, você pode pedir qualquer coisa, você pode direcionar qualquer coisa, você pode pagar qualquer tipo de treinamento, curso, mas aquilo não vai sair da cabeça da pessoa. E, de certa forma, ela vai acabar colhendo improdutividade no trabalho, talvez atrasos, talvez problemas de saúde emocional. E aí a consequência disso vai ser até uma demissão. E a empresa não se preocupou em realmente implantar uma educação financeira para os seus colaboradores, implantar uma política que valorizasse ali a família, para pensar ali no contexto familiar, às vezes está passando por um problema de relacionamento conjugal com a sua esposa, com o seu marido. Como que você vê o que extrapola a vida pessoal, né? Você entende aí que algumas pessoas falam, não, mas é uma invasão da empresa. Você acha que a empresa precisa se preocupar com o que está em torno daquele colaborador? Porque por muito tempo, não, me entrega o que você tem que entregar aqui, o que está no teu contrato e acabou. A partir do momento que você começa, não, peraí, você é um indivíduo, existe uma família, existem as tuas finanças, eu me interesso por isso, eu quero te ajudar nisso. Como que você vê isso? Como que as empresas estão vendo isso? E daqui para frente, você acha que isso muda? Realmente as empresas vão começar a pensar mais sobre isso? E faz parte do meu propósito também. Então, quando eu fui tangibilizar também o meu propósito, que há 10 anos eu tenho trabalhado como consultor e mentor, é justamente de encaminhar as pessoas para as vocações delas e as empresas também, que elas trabalhem com sentido de vocação e propósito através da cultura. E quando a gente fala de vocação e propósito, isso é transcendente, cara. Robô não tem isso, processo não tem isso. Então, se a gente continua pensando nas pessoas como máquinas, a gente vai sempre querer ter essa separação. Ó, entra aqui, chipzinho, aqui você... pronto.
Resolveu. Até tem uma série, cara, muito legal na Apple TV que chama Ruptura. Já ouviu falar? Não vi. Cara, olha, fica a dica aí, pessoal, Ruptura. Qual que é a lógica lá da série? Vou responder a pergunta, mas eles criam a ideia lá na série de que você, quando vai trabalhar, se desliga e você não, a pessoa, o teu eu insider que trabalha não conhece o outsider. E é um chip mesmo. Então você abdica de um tempo da sua vida para que isso não interfira na tua vida pessoal. E daí, cara, explode a cabeça porque a série tem um monte de insights nessa linha. É bom ou ruim? Então assistam a série que é sensacional. Pô, me explodiu a cabeça. Então, respondendo, não tem como fazer isso. E lembra, quando a gente deixa de ser processual e a gente começa a ser intelectual, o trabalho cada vez mais, o trabalho formal das empresas vai ser intelectual. Eu costumo dizer que o dia que a gente chegar numa empresa que não precisa mais de gente, ela não é mais uma empresa, ela é um aplicativo, é uma ferramenta. Toda empresa trabalha de capital intelectual de pessoas. E se você não dá conta disso, de entender que o ser humano é uma coisa única, você vai ter problema. Isso hoje, assim, é claro que no Brasil a gente tem que fazer recortes. O Brasil, a gente ainda tem trabalho análogo ao escravo no Brasil. Mas a gente tem estado da arte também em gestão de pessoas. E essas empresas que trabalham com o estado da arte, elas inclusive sabem que quando você se preocupa com o todo do colaborador, até os acidentes de trabalho diminuem. Os afastamentos diminuem, você economiza em gastos que são gastos burros, me permita dizer, que é você gastar com o depois de um acidente de trabalho, de uma pessoa que sofreu, ou você falou aqui a enormidade de problemas que a gente tem no Brasil hoje por problemas financeiros. Porque você não tem, o brasileiro, nós não fomos educados assim. Eu não fui educado assim. A gente estava aqui antes gravando o vídeo da nossa parceria, né? Cara, e eu fui educado a vida inteira para ser assalariado e para setar o meu padrão de vida conforme o que eu ganhava. O que eu já vi de executivo se dando mal porque ele ganha e gasta o tanto que o salário que ele tem em crediário, em prestações, aí você entende muito mais do que eu. Então, essa onda hoje, que é muito benéfica no Brasil, de educar o nosso povo financeiramente, para eles entenderem qual é o modelo de vida que eles querem ter e a partir disso, e aí a empresa tem um papel fundamental de auxiliar esse colaborador a ele entender também que ele não é um robô, que ele é uma pessoa, que ele tem família, que ele precisa olhar para a vida dele com um olhar de médio e longo prazo, não só ganhei hoje na segunda, gasto na sexta na balada. Principalmente a molecada que está chegando nova aí também, né? E de certa forma, né, a gente trabalha com isso, né, na questão financeira e a gente percebe que os parceiros que a gente tem com empresas, quantas e quantas vezes a gente conversando com colaboradores ali, e eles atrelam a sair daquela problema financeiro à questão salarial, né? Ah, não, mas se eu ganhasse... A pessoa nunca está satisfeita, né? Nunca vi aquilo ninguém. que eu falo, olha, para de trabalhar pelo salário. Salário é consequência do que você faz, né? Aquela questão do que você falou, de trabalhar pela causa. Mas a partir do momento que você atrela, você nunca está satisfeito. E aquilo que você falou... é cultural, a ignorância financeira, né? As pessoas realmente não têm o hábito de um consumo equilibrado e acabam extrapolando nas suas finanças e não equilibrando a balança e se endividando. E aí a gente vê esse alto índice de endividamento, por quê? Por falta de conhecimento, muitas vezes. E o resultado disso, né? Você realmente sair dessa situação... não é você ganhar mais, né? Às vezes a gente... não, mas se eu ganhasse mais R$500, aí resolvia meu problema. Não resolve. Você vai continuar gastando, porque é uma mudança de mentalidade. Primeiro as mentes. É isso aí. Deixa eu pegar esse gancho. Eu sei que você fala muito sobre times de alta performance, né? E aí a gente falou aqui, obviamente, né, o que afeta na produtividade do colaborador, uma das coisas, né, essa questão financeira, muitas vezes a escravidão financeira, das dívidas, do endividamento, acaba replicando para o dia a dia. Que conselho você talvez você daria ali para uma empresa? A gente tem muitas empresas parceiras, né, hoje, e é uma alegria porque nós estamos fazendo uma parceria bem legal agora com o Adeildo, né, o Adeildo chancelando, né, a Previdência Digital do Mais Futuro, realmente
comprando a ideia, demonstrando, ei, empresas, né, pessoas, realmente nós precisamos pensar em investir no futuro do nosso colaborador, mas também de forma na pessoa física, né, investir para ter liberdade financeira no futuro. Mas talvez que conselho você daria para uma empresa, né, uma que está começando, uma que já está enraizada com talvez uma cultura antiga, né, como quebrar isso, mas talvez... Que conselho você daria para implantar times de alta performance? Né? Talvez 1, 2, 3 conselhos aí que se fala, olha, isso é necessário, porque você pense, que você implante, para que realmente possa despertar nas pessoas o interesse de realmente ter times de alta performance e aí, por consequência, resultados melhores. Então, eu falo com conhecimento de causa, porque eu trabalho em RH há quase 30 anos. E na minha trajetória, todas as políticas e processos que eu fiz em RH, elas valorizavam o indivíduo. Eu falo que eu levanto a mão, eu sou culpado disso, porque eu trabalhei sempre para o que eu chamo de umbigolatria. A gente sempre valorizou o herói, a gente sempre valorizou o indivíduo, a gente sempre remunerou cada vez mais individualmente, sempre tinha um cara na capa da revista, é o cara que fez, é o cara que conseguiu. E a gente trabalhou muito no ego das pessoas, nós como RHs. Então, o conselho que eu dou é, se você é uma empresa que está iniciando, invista no time e não no indivíduo. E se você já é uma empresa que já tem instalado uma cultura que privilegia o indivíduo, abra mão disso e comece a transformar a sua forma de gestão e de cultura para o time. Porque a gente chegou num momento onde... a frase que se usa é, por mais inteligente que você seja, por mais capaz que uma pessoa seja, ela jamais vai ser mais inteligente e capaz que o mundo todo. E antigamente a gente não tinha acesso ao mundo todo. Hoje a gente tem. Hoje aqui, tem. ó. Tudo tá na palma da mão. Não tem ninguém, cara, que consiga ser mais inteligente que o Google, que a Wikipédia. Não tem mais. Então, assim, você só consegue ter alta performance hoje se você trabalhar o desenvolvimento de times. E é muito difícil isso, não é da noite para o dia. Então você tem que começar um processo, que é o que eu faço com os meus clientes, onde a gente começa a transicionar a cultura do modo individual para o modo time. E isso é ruim para os próprios gestores, porque quem está sentado nessas cadeiras de gestão hoje, invariavelmente são pessoas da minha idade, ali entre seus 40 e 50 anos, que foram educadas para serem heróis. Ego. É desconfortável. É desconfortável, né? Para elas. Vai mudar. Como é que não sou eu que vou decidir? Como é que eu vou deixar o time decidir? Como é que não sou eu que vou aparecer na capa da revista e o time é que... Como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou remunerar? Então, olha só, a gente remunerava muito em curto prazo. Então, por quê? Porque as empresas também tinham uma visão... Wall Streetiana, vamos chamar assim, de resultado e sucesso a qualquer preço no curto prazo. Certo. Quando você começa a olhar hoje impacto social, ESG, que está em moda no mundo hoje, você começa a olhar, cara, não dá para você pensar só no ganho de curto prazo e qual é o impacto que você está causando. Então, e aí tem muito do que eu acredito muito no produto do Mais Futuro, que é a gente olhar o mundo não com uma visão de curto prazo. O que está nos matando hoje são atitudes individualistas, umbigólatras e de curto prazo. Então, quando a gente está falando de times de alta performance, obrigatoriamente a gente tem que quebrar esses ciclos. Então, assim, a dica primeiro entre em contato. Aí, ó, já deixa o contato aí, né, Adeildo? Que a gente consegue desenhar para você um modelo de cultura de alta performance que privilegia o time, não o indivíduo. E eu garanto para você que os resultados vão ser melhores e com um clima mais agradável. Né? Não, perfeito. E eu costumo até, nessa questão de visão de longo prazo, né? Costumo até brincar que se tudo der certo nas nossas vidas, a gente pode ter uma certeza, a gente vai envelhecer. Então o teu colaborador vai envelhecer, né? Nós vamos envelhecer, então realmente precisamos pensar no nosso futuro. E o que eu percebo, já que você deu o gancho aqui, falando um pouco sobre futuro e a nossa essência, é o que nós fazemos, até dentro da nossa definição de propósito, né? Para que pessoas tenham liberdade financeira no futuro. Como é bom, né? Nós temos liberdade. E o que eu percebo, né? E aí eu quero trabalhar dois questionamentos, aí, um voltado para a pessoa física. Né? A gente sempre defende a ideia que, ei, guarde uma fatia para o teu futuro. Né? Eu sempre brinco que eu ia em casamento e aí eu chegava lá no casamento, a gente comia bem,
uma mesa de doces gigante, cafezinho, ainda tinha os petit four lá. Aí você chegava para ir embora, tinha o tal do bem casado. Mas você vai levar ainda o bem casado. Aí depois eu fui entender a ideia do bem casado. Não, no dia seguinte, você, né, ao comer o bem casado, você lembra do passado. E eu trago essa analogia sempre para a previdência. E deixa uma fatia do teu futuro, porque eu brinco que você vender previdência ou você convencer a pessoa a investir no seu futuro é um trem complicado, porque literalmente você fala o seguinte: ei, Adeildo, pare de consumir agora, chega de gastar, porque quero que você consuma lá na frente, é no teu futuro, né? E é difícil porque as pessoas não se veem no futuro, né? As pessoas não se veem velhas, inclusive existem estudos que dizem que o nosso próprio cérebro, ao falar sobre o Thiago velho, o Thiago ou Adeildo velho, parece que é uma terceira pessoa, é a mesma área do cérebro que é acionada ao fazer uma doação para um terceiro, é a mesma área quando a gente fala de investimento no futuro, com você mesmo. Parece que é um terceiro, daí a dificuldade das pessoas investirem. Mas como que você vê a importância hoje na pessoa física de realmente poupar para o futuro, de buscar essa liberdade financeira no futuro? Porque a expectativa de sobrevida ela tem aumentado, né? As pessoas estão vivendo mais, graças ao avanço da tecnologia, da medicina. A gente percebe isso, que a velhice ela passou de ser uma velhice improdutiva, mas passou a ser uma velhice que realmente é produtiva, né? As pessoas ainda têm longos anos pela frente. Mas talvez vai chegar um determinado momento que ela vai querer diminuir o ritmo de trabalho, vai querer parar de trabalhar, ou, que é o melhor, ter liberdade de dizer não para algum trabalho. Né? Esses dias eu estava, complementando aqui a pergunta, eu estava com um anestesiologista, que a gente tem uma parceria com a Copan, e aí conversando com ele, não, mas eu quero trabalhar até morrer. Daí eu falei para ele, tá, você se vê dentro de um centro cirúrgico com 80 anos anestesiando alguém? Daí ele parou assim, realmente, é muito tempo de pé que eu fico lá e tal. Começou a pensar a dificuldade. E aí até brinquei com ele, olha, você pode até querer, mas quem tá deitado lá não vai querer não, né? Porque não dá certo. Porque as pessoas não se veem, acham que vão trabalhar até morrer, não por necessidade. Não, mas eu quero trabalhar. Mas a liberdade de você poder dizer não, a liberdade de você poder escolher aonde trabalhar, pela causa, seja um voluntariado. Como que você vê a importância realmente de se planejar para o futuro, né? Agora nós temos uma parceria aí, né? Você chancelando Mais Futuro para os seus amigos, parceiros, clientes. Como que você vê isso, a importância de investir para o futuro? Você já deu algumas grandes dicas aqui. Na pós-modernidade, o que a sociologia tem dita é que os atributos de riqueza mudaram. Inclusive, ter só dinheiro não é um atributo de riqueza no futuro, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não têm escolha. Então elas são escravas do dinheiro que construíram e têm que trabalhar até hoje. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes que a gente trabalha em planos de sucessão que não se preocuparam com isso e hoje são milionários, têm muita grana, mas não conseguem viver a vida que queriam, porque não podem abandonar o negócio e nem o dinheiro que construíram. Então, o atributo de riqueza na pós-modernidade é você ter a escolha de ter a vida que você deseja. E quando a gente vai olhar qual é a vida que deixa a galera mais feliz e realizada, é uma vida onde ele consegue ter equilíbrio. Então, você só consegue ter equilíbrio no final da sua vida se você planejar o equilíbrio. E outra coisa, ter muito dinheiro e não ter trabalho também não é uma coisa legal. Porque a gente não consegue viver em férias eternas. O que acontece com todo aposentado que ainda tem gás? Ele se aposenta e ele começa a adoecer. Não, ou se ele não tem o trabalho, ele adoece. E adoece. Total. Né? Ele então envelhece e adoece. Rápido, isso aí, envelhece mais rapidamente. Agora, quando você tem a possibilidade de escolher com o que você quer trabalhar, porque o trabalho faz parte do ser humano. Até tem parênteses, tem um movimento anti-trabalho, não é anti-trabalho, é anti-emprego. Porque trabalho a gente trabalha, né? Então vai ter que trabalhar. Então no futuro é você ter possibilidade de equilíbrio e escolha. E para fazer isso, você tem que ter um planejamento financeiro que é não ser escravo e refém do dinheiro e nem da riqueza que você criou, mas poder aplicar ela na tua causa e no tipo de vida que você quer ter no futuro. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo na galera mais jovem um pessoal muito antenado com essas coisas, mas é a minoria.
E aí tem muito do que como eu acredito nisso, tá perto de vocês, faz todo sentido. Porque quando eu vejo essa molecada muito nova, super inteligente e capaz, eu também quero servi-las no sentido de dizer, cara, você vai viver muito. E a gente quer que você viva muito. Mas... E você sabe que esse lado social da Previdência é algo fantástico, né? Quantas e quantas histórias nós temos aqui dentro de pessoas que vêm nos agradecer. Então talvez você, no futuro, vai ter uma pessoa te procurando. Deildo, poxa, obrigado porque eu te ouvi, eu ouvi o Thiago, ouvi, né, esse bate-papo nosso e realmente comecei a investir no futuro. Então realmente precisamos nos planejar para ter essa liberdade financeira, até porque, eu sempre falo, independência financeira, ela não vem com patrimônio. Não adianta, eu cheguei a R$1 milhão, eu sou independente financeiro. Esquece. Se aquilo não converter em renda mensal, porque independência financeira vem com renda passiva. A partir do momento que a tua renda passiva for maior que a tua despesa mensal, você é independente financeiro e você pode fazer as suas escolhas. E tem muita gente nessa situação, com muito patrimônio que não é líquido e que ele não consegue abandonar e tem problema para manter isso. E aí vira uma despesa, um passivo. E um grande problema no final da vida. Né? É isso aí. E aí, eu queria dar o gancho aqui também para empresas, porque a gente percebe, né, a gente comentou aqui, uma mudança na postura das empresas, as empresas cada vez mais se preocupando com isso. Se a gente olhar nas décadas passadas, isso era muito mais comum em grandes estatais multinacionais, né, que incluíram no seu hall de benefícios a previdência privada, né, fundos de pensão. Então a gente vê grandes multinacionais hoje com seus fundos de pensão, né, que são planos voltados, né, para os seus colaboradores. E a gente percebe isso no resultado. Meu pai é aposentado de um fundo de pensão e hoje eu percebo como foi isso importante, né, a empresa ter propiciado isso para que ele pudesse ter uma renda melhor, né? A gente não pode depender do governo. Ainda tem alguns que ainda acham que não, o governo vai dar certo lá na frente. Então as empresas estão buscando isso. Antigamente realmente isso era muito restrito a grandes estatais multinacionais e hoje, graças aos avanços, né, da legislação, o próprio Mais Futuro hoje é um fundo de pensão aberto ao mercado, né, é uma das coisas que a gente tem colocado, que ele é disponível para qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, independente do tamanho. Uma empresa ou uma empresa de 1.000 funcionários, ela pode hoje ter uma previdência digital no Mais Futuro, implantar esse benefício para o seu funcionário e, inclusive, contribuir no nome dele como uma remuneração indireta. Como que aí a visão da empresa, né? Talvez o que você daria talvez de conselho para aqueles que estão nos escutando, que são empresários, que têm os seus colaboradores, a importância deles investirem. A gente percebe que as empresas estão cada vez mais dispostas a isso, estão vendo realmente como uma política de recursos humanos diferenciada, seja numa retenção de talentos, seja numa remuneração direta, mas ainda isso está engatinhando. As empresas ainda não veem isso como benefício muito pela cultura, né, dos próprios colaboradores que não veem isso como benefício. Vou colocar a previdência privada, tá? Eu quero que você me dê o dinheiro, aumenta o meu vale alimentação aqui. Aumenta o meu vale alimentação, que é melhor que você investir numa previdência. Que dica que você daria, talvez, para as empresas, algo que deixaria as empresas, né, com a pulguinha atrás da orelha? Poxa, como que eu posso realmente implantar a previdência digital do Mais Futuro dentro da minha estrutura, fazer com que os meus funcionários invistam no seu futuro, para que tenham liberdade, que assim como foram com grandes estatais multinacionais, hoje meu pai, por exemplo, né, aposentado num fundo de pensão que é da Volvo, hoje ele é grato, né, pela Volvo por ela ter dado essa iniciativa. Como isso é prazeroso, né, o colaborador realmente ter uma carreira, mas olhar, teve um determinado momento que eu fiquei lá numa empresa, ela tinha a sua previdência e eu continuei contribuindo. Talvez como que você daria esses pontos aí em relação à empresa implantar um convênio, né, de uma previdência digital, um fundo de pensão para os seus colaboradores? Então, faz parte daquilo que a gente tinha falado anteriormente, que é a mudança da cultura daquele modelo extremamente umbigólatra, competitivo e de curto prazo para um modelo de time, performance e longo prazo. Quando você vai mudar os modelos de remuneração, e é uma coisa que eu desenho junto com os clientes, a gente remunerar menos o curto prazo em incentivos como bônus, PPR, e se preocupar um pouco mais no longo prazo. Então, em linhas gerais,
você ter um salário condizente com o mercado, então salário e benefício, onde a pessoa consiga ter uma vida digna e justa, e você se preocupe mais em reter esse talento para o longo prazo. O que eu vejo no mercado, a gente viveu uma bolha, que a gente está vivendo uma transição de era, saindo do modelo industrial para o modelo digital. Esse meião aqui é um meião conturbado. As coisas estão acontecendo de uma maneira, às vezes, até caótica. E uma das coisas caóticas que aconteceu no mercado de trabalho, que a gente já viu isso acontecer em menor frequência no passado, é um turnover absurdamente alto e uma juniorização do mercado e um aumento de salário médio. Por quê? Porque você tem uma demanda muito grande pelos profissionais talentosos, eles ficam pulando de galho em galho, o salário médio aumenta e você não tem a contrapartida da senioridade. Então, eu garanto aqui que uma boa parte da galera de RH vai dizer, é isso mesmo que está acontecendo. Estou contratando com valor de sênior um júnior que não vai ficar pouco tempo aqui. Então, obrigatoriamente, a empresa tem que começar a pensar em remunerar dignamente, em termos de salário, novos formatos de contrato de trabalho, modelos híbridos, mas remunerar mais o longo prazo e não o curto prazo com remuneração variável. Então, a gente está vendo isso acontecer no mercado. E isso tem sido salutar para a performance, para a retenção e para o clima organizacional. Legal. Então a gente está passando por uma mudança de era nessa parada também. Aqui também teve o benefício fiscal e a gente não pode fugir disso. Quando veio a lei ou a medida provisória de PPR, muito dos empregadores aproveitaram o benefício fiscal. Não vou pagar encargo sobre PPR. E uma boa parte dos salários começou a se direcionar para bônus, né? O curto prazo começou a matar. Então, no longo prazo, a gente continua tendo um benefício fiscal, mas a criação de time e de pessoas que encaram a sua cultura organizacional e querem estar mais tempo com essa empresa produzindo para ela, é melhor, né? Porque o que acontece hoje em alguns cargos, o que você paga de luva para trazer a pessoa para você. Porque você tem que pagar também o preço de admissão. Uma pessoa que está empregada não vai vir trabalhar para você pelo mesmo salário. Você já dá um pouquinho mais. Se ela fica 6, 7 meses e vai embora, 1 ano, ela não deu retorno em termos de capital intelectual para essa empresa. Pelo que você investiu. Não dá, né? Não, e é interessante, né? A gente já teve caso aqui de parceiros nossos que realmente... teve eu lembrei agora aqui um colaborador que veio de um dos nossos parceiros. E uma das exigências dele era que tivesse previdência, né? Ele era um profissional de São Paulo, altamente qualificado. E aí o parceiro nos ligou, olha, como é que... Não, e aí a gente... agora vocês querem nos ouvir, né? Agora vocês viram. E aí ele veio realmente... Portou a previdência. Portou a previdência dele, qual ele já tinha, mas a preocupação dele ter esse lado... Porque a previdência ela tem esse lado social, né? De realmente a empresa investir nisso. E obviamente que é importante que a gente compreenda isso, que não é simplesmente vender um produto, né? As empresas que às vezes nos procuram para implantar o seu benefício, e a gente faz questão realmente de ter uma implantação completa, e não simplesmente, não, pendura aí no teu hall de benefício, agora você tem previdência digital. E colocar no mesmo patamar, plano de saúde, VA, VR, blá, 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 e agora tem previdência privada. Eu lembro de uma empresa, lembrei aqui, eu trabalhei numa multinacional, entrei, e aí eu conversando com o pessoal do RH, e contratação, etc. Aí você tem previdência privada. Que legal, como é que é? Não sei, você assina aí, e aí a empresa te dá tanto. Não é assim. É que não faz parte da cultura. Não faz parte da cultura. Então, no próprio área de recursos humanos ali, foi mal vendida, vamos colocar assim. Então, a importância, a gente tem esse zelo aqui dentro, que quando a gente implanta uma previdência digital dentro de uma empresa, a gente realmente entra num processo de conscientização, de educação financeira. Os números mostram isso, porque esse é um ponto, né? As pessoas acham... eu até estou convencido em investir no futuro, Thiago, mas não consigo pagar minha conta no final do mês. Eu preciso. Então vamos trabalhar a educação financeira dentro da empresa, mas também educação previdenciária. Você precisa ter um planejamento de sobrevivência, você vai se aposentar, você vai envelhecer, um planejamento de imprevistos, né, um pacote completo. E aí a gente entra realmente nessas empresas com um pacote completo. E aí sim você entra conscientizando, educando, falando, porque a venda de uma previdência, a conscientização de uma previdência é um processo. Não é simplesmente,
pendura aí no hall do benefício e você acha que vai dar certo. Não é. E falando para PJ, nasce da cabeça do dono, do CEO, do empreendedor. Então, tem alguns clientes meus hoje, e jovens empreendedores, que já têm essa cabeça, é muito legal. E eles falam, não, a gente tem que implantar a previdência. E eles dizem o seguinte, e outra, e vai funcionar com o aporte da empresa. Porque eu quero dizer para o meu colaborador que isso é importante. Então, eu estou destinando isso para ele porque eu acredito que isso é importante. Então, você é fit cultural, que a gente fala tanto. Você encaixa as pessoas que também têm esse sentimento. A contrapartida da empresa, eu sempre falo, né, é fundamental porque você mostra realmente eu estou apoiando, né, eu estou contribuindo junto. Né? Então, se você tem a oportunidade ainda de contribuir em nome do colaborador, e você sabe que eu já vi casos, a gente tem 2 casos aqui, de nos acordos coletivos, isso já fazer parte, né, da negociação ali junto com o sindicato, etc., a inclusão de um percentual numa previdência. Então, eu acho que o momento realmente está cada vez, as empresas estão vendo realmente que isso não é um caminho sem volta. Né? Olha, com uma área, por exemplo, que é a área de vendas, comercial, hunters, o cara tem que gerar lead e tal. Aos poucos, começou a se notar que quando você tem remuneração variável de vendas no curtíssimo prazo, trimestral, bimestral, mensal, ao invés de criar um ambiente de segurança, você motiva as pessoas pelo medo. Por quê? Porque o cara ganha a comissão no mês, vai lá e faz um crediário. Assume um carnê. Se ele não atingir a meta no mês seguinte, não é motivação, é medo. Eu vou atingir por medo. E você instaura uma cultura de medo nas pessoas. Diferente de você criar um ambiente de cultura de segurança e de atendimento ao cliente. Então, quando a gente fala hoje em CX, por exemplo, a gente está começando a falar sobre cultura organizacional a partir da experiência do cliente. Então, isso é uma evolução. Então, eu não tenho dúvida que a gente está no caminho. Muito bom. Adeildo, nosso papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Agradeço muito a tua participação. Queria que você desse os recados finais. 30 segundos. Não, a gente está em época de 30 segundos. Não, fica à vontade aí. Termina aí, finaliza aí nas tuas considerações finais aí. Não, eu queria dizer antes de mais nada que eu estou muito feliz e eu acredito muito no produto do Mais Futuro. E eu acredito muito nisso como transformação de cultura nas empresas. Então, eu acho que você quer melhorar a cultura da tua empresa, você quer dar um futuro bacana, não só para tua empresa, mas para os seus colaboradores, cara, entre em contato com a gente. Então, assim, deixando Adeildo Nascimento, eu fui agraciado com esse nome do meu pai. Se você der um Google, você vai achar em qualquer mídia. Não vai ter outro, né? Mas o teu também, né? O meu é Niveglowski também. Só que eu paro... Você tem que explicar o N. Isso, eu já chego soletrando, não tem... E aí, esses dias me perguntaram, mas só isso? Eu falei, mas você quer mais? Quer mais alguma desse tamanho, você quer... Mas fica aí, depois a gente vai colocar então no videozinho também. Legal, um prazer. O pessoal da edição aí, coloca lá o... Adeildo.com, já tá tudo lá. Adeildo.com. Então, Adeildo, muito obrigado. Valeu, né? É uma alegria tê-lo aí como parceiro do Mais Futuro, mas como amigo. Tenho plena certeza que o Mais Futuro ganha muito de realmente ter essa parceria. Realmente a tua chancela é de extrema importância para nós e tenho certeza que é uma parceria de sucesso para um longo período pela frente. E não deixe, gente, né, de acessar as redes lá do Adeildo, ele fala muito sobre isso. Né? Se você tem dúvidas, você quer mandar alguma pergunta, poxa, eu quero mais informações sobre cultura de alta performance, sobre trazer o Adeildo aqui na minha cidade, para minha empresa, acesse lá, o Adeildo está à disposição. Aqui. Né? Mas a gente agradece muito. Se você realmente gostou desse vídeo, curta, compartilhe. O pessoal pede para eu fazer isso aí, eu sou péssimo para isso. Curta, compartilhe, faça os... Mas a gente fica muito feliz aí da audiência, das pessoas que estão nos acompanhando. E se você realmente pensou sobre isso, quer começar a investir no teu futuro, pensou que realmente eu preciso começar a ter a minha liberdade financeira, começar a poupar para o meu futuro, começar meu planejamento, acesse o link abaixo, né? Faça uma simulação, comece hoje a investir no teu futuro, porque se tudo der certo na tua vida, você vai envelhecer. Agora, como você vai envelhecer depende de você, da sua atitude. O que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então, a nossa alegria, a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Adeildo, muito obrigado. Valeu, Thiago. Abraço. Ficamos aqui e até a próxima.